Olá, graça e paz, bom dia, tudo bem contigo? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Deixa tua alma prosperar, amém? Isso fala a respeito de você ter uma mente renovada, ter uma mente alinhada com a palavra de Deus, ter íntima comunhão e confiança em Deus, amém? Isso vem mediante o conhecimento da palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 13, amém? Interessante, aqui nós lemos no capítulo 12 que Abrão é expulso do Egito, né? Então o texto diz, saiu pois Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, em Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem junto, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Olha que bênção, olha que coisa tremenda. Eles eram tão abastados, eles eram tão prósperos, tinham tantas coisas, no meio do deserto. E disse que a terra não conseguia, vamos dizer assim, suprir a necessidade dos dois. Você já parou para pensar que a abundância que você tem, associada à abundância que os seus familiares têm e que as pessoas que convivem com você têm, isso pode gerar, vamos dizer assim, desgastes no relacionamento, isso pode gerar uma competitividade, muitas vezes desnecessária, amém? E outras vezes até mesmo intencional, para que você siga o seu caminho, para que você siga o seu rumo. Existem pessoas que vivem em meio a conflitos familiares por décadas. Eu não estou falando de semanas, eu não estou falando de um conflito que aconteceu. Não, são conflitos em cima das mesmas coisas, pelos mesmos motivos. E eles ficam meio que atônitos, amém? A jornada de aproximadamente 2.400 quilômetros feita por Abraão foi impulsionada pela fé. Ele partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, porque aguardava a cidade de que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículos do 8 ao 10. Olha, a vida de fé faz com que você prospere. A vida de fé faz com que os seus bens aumentem. Agora, é interessante, tem muita gente cega que esquece da obra que Deus está fazendo na vida dela. Quando elas foram salvas, não tinham nada. Na verdade, Deus, quando nos encontrou, nós éramos seus inimigos. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos vendidos à escravidão do pecado. A Bíblia diz que Deus nos tirou de um lamaçal, um charco de lodo, e nos colocou em cima de uma pedra. Mas antes Ele nos lavou, amém? E nós precisamos ter essa imagem de que agora nós somos lavados, de que agora nós somos filhos de Deus, de que agora nós estamos fundamentados numa pedra que não pode ser abalada. Essa pedra é Cristo Jesus, na sua obra de redenção por nós, amém? Os nossos pecados são apagados, são limpos e são pagos, porque Jesus derramou o seu sangue. Isso é justiça. E essa justiça nos faz viver de uma forma diferente, nos faz nos aproximar de Deus de uma forma diferente. O escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos achegar a Deus em confiança, amém? Em certeza de que seremos aceitos, não por obras praticadas por nós mesmos,
mas por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus. É interessante, eles são expulsos do Egito, mas não saem de qualquer forma. E olha que a Bíblia não diz a respeito das riquezas de alguns homens. São poucas pessoas que a Bíblia fala a respeito de que eles eram muito ricos. E na grande maioria são servos de Deus, pessoas tementes a Deus. Amém? Então é muito interessante você quebrar na sua mente essa ideia de que como é difícil um rico entrar no reino dos céus a ponto de você não querer ser rico. Aquele texto ali, no seu contexto, está falando daqueles que confiam nas riquezas. E ser rico não é possuir bens nessa terra. Porque Jesus disse que aquele que deixar pai, mãe, irmãos, por amor do evangelho, por amor a ele, vai receber nessa vida 100 vezes mais em paz, irmãos, bens, terras e, por fim, a vida eterna. Você não tem que possuir no seu nome. Amém? É interessante. Abraão, que aqui ainda é Abrão, o nome dele não tinha sido mudado. Amém? Porque se trata da mesma pessoa, só que Deus muda o seu nome porque tem um significado muito interessante e nós vamos ver isso mais na frente. Ele tinha a confiança de que Deus era com ele. Foi expulso do Egito e daí? A Bíblia vai relatar, né? Que ele, sua mulher, tudo que tinha e Ló com ele, o seu sobrinho. Lembra de Ló, o sobrinho de Abrão? Se você não lembra, volte para a leitura novamente. Amém? E vá ler a respeito da história de Abrão. O sobrinho dele que o pai havia morrido. Quando ele saiu do meio da parentela, o sobrinho foi com ele, como um filho. Abraão, ou Abrão, criou esse sobrinho como um filho. Mas quando cresceu, amém, o que foi que aconteceu? A terra não dava mais para suprir a ambos, porque ambos estavam debaixo da bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela enriquece, disse o escritor aos Provérbios. Eu não acredito que a bênção de Deus vai nos manter pobre, para que a gente se mantenha humilde. Cuidado com esse tipo de pensamento. Tem tanta gente, entre aspas, humilde, mas que são arrogantes. Não associe humildade à pobreza, não. São coisas diferentes. Amém? Existe muita gente abastada, muita gente rica. Rica, e eu estou falando de ser rica mesmo, que tem uma humildade que muitas vezes a gente desconhece. Amém? Diz, ele era muito rico. Aleluia! Muito rico. Paradoxalmente, foi a bênção de Deus que criou a situação que levou a essa contenda entre os pastores. Porque amanhã nós vamos ver o que aconteceu por causa dessa abastança. Amém? O texto aqui diz que ele tinha muito gado, prata, ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito ao Senhor. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Nesse tempo, você está invocando o nome de quem? Você está esperando em quem? Quando diz invocar o nome do Senhor, está falando de reconhecer. Quando diz invocar o nome do Senhor, está falando de sacrificar. Com certeza ele pegou parte dos seus animais e sacrificou e imolou naquele altar e rededicou a sua vida. Nós precisamos fazer rededicações da nossa vida no altar do Senhor. Lembra quando Elias foi descer fogo do céu? O altar do Senhor estava o quê? Destruído. Ele teve que restaurar o altar do Senhor. Como está o altar do Senhor na tua vida? É necessário uma restauração. É necessário que você possa invocar o nome do Senhor. E esse sacrifício não é sacrifício de tolo não, mas é sacrifício de gratidão. É sacrifício de fé, é sacrifício de esperança, sabendo que aquele que fez a promessa, ele é fiel. Amém? Disse que ali ele invocou ao Senhor. E o verso 5 diz, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Aleluia! As pessoas que estão com você vão prosperar por causa da bênção do Senhor na sua vida. Não tenha medo de que os outros prosperem. Não fique olhando a prosperidade dos outros e se esquecendo de ver o quanto Deus já te prosperou, o quanto tua vida já mudou, para que você não seja tolo a ponto de se esquecer do Senhor e achar
que você conseguiu tudo na força do seu braço. Não foi na força do seu braço. Não foi numa habilidade natural e humana, mas foi porque a bênção e a proteção de Deus estiveram, estarão sobre tua vida. Invoque a Deus, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do que a prosperidade traz. Traz muitas coisas boas, mas também traz muitos desafios. E cuidado para quando nós estivermos nessa situação de abastança, esquecermos de Deus e ficarmos arrotando orgulho. Tem muita gente arrotando orgulho por aí em cima de nada. Amém? Deus quer te prosperar muito. Aleluia! Hoje à noite quero convidar você para estar conosco, participando do nosso culto de celebração. Você é muito bem-vindo. Amém? Você também pode participar pela internet. Nossos cultos são transmitidos ao vivo desde 2013. E é uma bênção poder entrar na tua casa e te suprir, te alimentar com a doce, eterna, infalível Palavra de Deus. Grande abraço e até amanhã. Deus te abençoe.